No coração da República, onde o poder era celebrado com mármore polido e sussurros importantes, José Augusto era um fantasma sentado na última fileira. O terno surrado, cuidadosamente passado a ferro por suas próprias mãos naquela manhã, parecia uma afronta silenciosa aos uniformes engomados e repletos de medalhas que desfilavam pelo salão nobre do Palácio do Planalto. Aos 78 anos, sua postura ainda era a de um soldado, ereta, inabalável, mas seus olhos carregavam a névoa de décadas de esquecimento. Ele não viera por vaidade, mas por um último fio de dever. Uma promessa antiga feita a si mesmo. Sentia o aroma do café caro misturado ao perfume importado dos convidados, um mundo que não era o seu. Cada risada, cada aperto de mão trocado entre os oficiais de alta patente era como um muro invisível que o separava da própria história que ajudara a construir. O mestre de cerimônias, um homem de voz impostada e sorriso ensaiado, começou a chamar os nomes. Eram coronéis, generais, homens cujas carreiras foram construídas em gabinetes climatizados, longe do barro e do sangue das missões reais. Para cada nome anunciado, uma salva de palmas ecoava pelo salão. José Augusto observava, as mãos calejadas repousando sobre os joelhos, os nós dos dedos brancos de uma tensão que só ele conhecia. Ele não invejava as medalhas reluzentes, mas sentia a picada amarga da indiferença. Era como se sua vida de serviço, as noites insones em trincheiras, o peso de carregar companheiros feridos tivesse sido apagada dos registros oficiais. O convite em seu bolso, um papel simples com seu nome digitado, parecia agora um erro de impressão, uma peça fora do lugar naquele teatro de reconhecimentos calculados e hierarquias visíveis. Ele apertou discretamente o papel amarelado que guardava no bolso interno do paletó. Era uma carta, a única prova que lhe restava, a caligrafia de um amigo que não voltou para contar a história. Enquanto o general Bastos, organizador do evento, subia ao púlpito para iniciar seu discurso sobre bravura e patriotismo, o olhar de José Augusto se perdeu no brilho dos lustres de cristal. Ele se lembrou do sol impiedoso de Suez, do som dos morteiros, do medo cru que antecede o combate. E ali, naquele salão suntuoso, a humilhação era de outra natureza, silenciosa, polida, mas igualmente devastadora. A cerimônia avançava, os discursos se sucediam, e seu nome permanecia um eco mudo, uma ausência notada apenas por ele mesmo. Tornara-se um estranho em sua própria pátria, um veterano invisível no dia em que a nação celebrava seus heróis. Antes de continuarmos a jornada de José Augusto, eu adoraria saber de que cidade, de que cantinho deste nosso Brasil você nos acompanha. É uma honra imensa para mim ver o alcance dessas histórias e saber que estamos conectados de norte a sul por sentimentos de justiça e de honra. Deixe seu comentário aqui, vou ler cada um com muito carinho. José Augusto nasceu em um vilarejo empoeirado no interior de Minas Gerais, onde o futuro era tão previsível quanto a seca de agosto. Filho de lavradores, aprendeu desde cedo o valor do silêncio e a linguagem do trabalho duro. A farda do exército não foi um chamado de patriotismo, mas uma porta de saída, a única que se abriu para um jovem negro sem sobrenome ou posses. Ele nunca buscou glória ou poder. Buscava apenas um lugar no mundo onde suas ações falassem mais alto que a cor de sua pele. Nos quartéis, sua discrição e sua incrível capacidade de se manter, calmo sob pressão, o tornaram um soldado exemplar. O tipo de homem que os comandantes confiavam para as missões mais perigosas, mas cujo nome raramente era lembrado na hora das promoções e dos discursos. Era eficiente, leal e, acima de tudo, invisível. Sua carreira foi uma sucessão de missões silenciosas em lugares que a maioria das pessoas nem saberia apontar no mapa. Ele esteve no Congo, em Angola e, claro, em Suez, onde o deserto testemunhou o ato de bravura que a burocracia militar se esforçaria por esquecer. Nesses lugares, aprendeu a diferenciar o som de cada arma, a ler o medo nos olhos dos homens e a encontrar humanidade nos escombros da guerra. Nunca se vangloriou de seus feitos. Para ele, salvar vidas era parte do ofício,
uma obrigação moral, não um trampolim para o reconhecimento. Quando se aposentou com a patente de sargento, trouxe consigo apenas as memórias, as cicatrizes que ninguém via e uma pensão que mal refletia as décadas de serviço dedicadas ao país que agora parecia tê-lo esquecido. A casa, em um bairro simples de Brasília, era seu refúgio e seu santuário. As paredes que ele mesmo ajudara a levantar guardavam o cheiro de café passado na hora e de graxa, vinda dos pequenos concertos que fazia para complementar a renda. Cada ferramenta em sua oficina improvisada na garagem tinha um lugar certo, uma ordem que refletia a disciplina de sua mente. Ele vivia só, mas não era um homem solitário. Sua rotina era um ritual de pequenas dignidades: acordar antes do sol, cuidar do pequeno jardim nos fundos, ler o jornal do dia anterior que pegava na padaria. Seus vizinhos o conheciam como Seu Zé, um senhor quieto e prestativo, que consertava portões e nunca falava do passado. Ninguém ali poderia imaginar que aquele homem de mãos firmes e olhar tranquilo já havia liderado homens sob fogo inimigo. Sua vida atual era um contraste gritante com o passado de ação e risco. O silêncio de sua rua era quebrado apenas pelo canto dos pássaros, ou pelo barulho, distante do trânsito, um som muito diferente das explosões que ainda ecoavam em seus sonhos mais profundos. Ele não se queixava. A resignação era uma armadura que vestira ao longo dos anos, uma proteção contra a decepção. Contudo, por baixo da superfície calma, havia uma corrente de melancolia. Era a dor de saber que sua história estava incompleta, que o capítulo mais importante de sua vida havia sido arrancado das páginas oficiais. A medalha prometida não era um pedaço de metal, mas a materialização de sua honra, a prova de que seu sacrifício não fora em vão, um legado para um homem que não tivera filhos. O convite para a cerimônia no Palácio do Planalto chegou como uma surpresa. Por semanas, ele o deixou sobre a mesa da cozinha, olhando para o brasão da República, e sentindo um misto de ceticismo e uma faísca de esperança que se recusava a apagar. Talvez, depois de tantos anos, alguém tivesse encontrado os relatórios perdidos. Talvez a justiça, mesmo tardia, finalmente batesse à sua porta. Foi essa pequena chama que o fez tirar o velho terno do armário, que o fez engraxar os sapatos com um cuidado quase cerimonial. Ele não ia em busca de aplausos ou de reconhecimento público. Ia em busca de paz, da sensação de que poderia finalmente descansar, sabendo que seu serviço fora, enfim, validado pela nação que jurara defender com a própria vida. Seu estado emocional naquela manhã era uma teia complexa de sentimentos. Havia o orgulho de um soldado que, mesmo na reserva, atendia a um chamado oficial. Havia a ansiedade de um homem simples prestes a entrar em um ambiente de poder e ostentação que o intimidava. E mais fundo, havia a resignação de quem já se acostumara a ser preterido. Ele se preparou para o pior, para mais uma vez ser apenas uma peça na engrenagem, um rosto na multidão. Essa expectativa, no entanto, não diminuía a dor surda que sentia no peito, a sensação de que estava caminhando para mais um encontro com o descaso, a indiferença e o racismo velado que o acompanharam por toda a sua carreira militar. José Augusto era a personificação da dignidade esquecida, um homem cujo valor estava gravado em atos, não em papéis. Ele representava uma geração de brasileiros que serviram ao país com tudo o que tinham, mas que, por sua origem, por sua cor, por sua baixa patente, foram deixados para trás pela história oficial. Sua presença naquele salão não era apenas a de um indivíduo, era a de um símbolo silencioso de todos os heróis, anônimos, cujas histórias de bravura se perderam nos labirintos da burocracia ou foram deliberadamente ignoradas pelo preconceito. Ele era um guardião de uma memória que o sistema insistia em apagar, e sua simples existência ali era um ato de resistência. Ele se sentia um estranho, um peixe fora d'água. As conversas ao seu redor giravam em torno de política, de negócios, de nomes importantes que ele só conhecia dos jornais. Sentia os olhares ocasionais em sua direção, olhares que o mediam, que questionavam sua presença ali, que o catalogavam como fora do lugar. Eram os mesmos olhares que recebera a vida toda, desde o primeiro dia no quartel.
olhares que o lembravam constantemente de que, para aquele mundo, ele seria sempre um intruso. Ele se encolheu ligeiramente na cadeira, não por vergonha, mas por um instinto de autopreservação, um desejo de se tornar ainda menor, ainda mais invisível, para que a dor da exclusão não o atingisse com tanta força. Ainda assim, no fundo de sua alma, uma pequena brasa de orgulho insistia em queimar. Ele era o sargento José Augusto. Ele sobreviveu a Suez. Ele carregou homens nos ombros, dividiu seu último gole de água, enfrentou a morte de perto e nunca recuou. Essa verdade era sua, e ninguém, nem mesmo os generais condecorados ou os políticos poderosos, poderia tirá-la dele. Essa certeza era a sua verdadeira medalha, forjada no calor do deserto e no aço de sua vontade. E era com essa honra invisível, essa dignidade silenciosa, que ele suportava o peso do esquecimento, aguardando sem realmente esperar o desenrolar de uma cerimônia que parecia determinada a confirmar que, para a pátria, ele não existia. O ar no salão tornou-se mais denso quando o general Bastos, com sua postura rígida e o queixo erguido, anunciou o ponto alto da cerimônia, a entrega da medalha de bravura em combate, a mais alta honraria concedida por atos heróicos em campo de batalha. O coração de José Augusto deu um salto contido, uma batida dolorosa contra as costelas. Era aquela, a medalha que lhe fora prometida por seu comandante, ali mesmo no meio do deserto, com a poeira e o sangue ainda frescos em seu uniforme. Era a promessa que o sustentara durante os piores pesadelos. O general discursava sobre a coragem que define uma nação, sobre o sacrifício supremo, e cada palavra era uma ironia cruel para o homem que personificava tudo aquilo, mas permanecia anônimo, engolido pela sombra da última fileira da plateia. O suspense foi quebrado. Por seu ato de extraordinária bravura durante a missão de paz em Suez, tenho a honra de chamar ao palco o coronel reformado Arthur Nogueira, bradou o general Bastos. Um homem de cabelos brancos e porte altivo se levantou, ajeitando o paletó, e caminhou sob aplausos calorosos. José Augusto sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele conhecia Nogueira. Na época, um jovem tenente, ele havia permanecido na base de operações, coordenando pelo rádio, enquanto o pelotão de José Augusto estava encurralado sob fogo pesado. A história contada no palco era uma versão polida e distorcida dos fatos, uma narrativa heróica, onde o verdadeiro protagonista havia sido convenientemente removido. O aperto no peito de José Augusto era a dor da memória viva, sendo reescrita diante de seus olhos. Enquanto o coronel Nogueira recebia a medalha e posava para as fotos, José Augusto se permitiu por um instante fechar os olhos. A imagem real, crua e aterrorizante voltou com uma clareza avassaladora. A explosão que incapacitou seu tenente, a comunicação cortada, a decisão que precisou tomar sozinho para flanquear o inimigo e abrir um corredor seguro para a retirada de seus homens, carregando 2 feridos nas costas, um de cada vez, sob a mira de snipers. Ele se lembrava do cheiro de pólvora, do grito dos feridos, do peso dos corpos. Nogueira estava no rádio, sim, mas a bravura, a verdadeira bravura, aconteceu lá fora, na areia manchada de sangue, e o homem responsável por ela assistia a tudo de longe, invisível. A injustiça, antes uma névoa de resignação, agora se solidificava em uma pontada aguda de dor. Era uma coisa ser esquecido pela burocracia, pelo tempo. Outra, completamente diferente, era ver sua história, seu sacrifício, ser ativamente roubado e entregue a outro homem em uma cerimônia pública. Aquele ato transformou o descaso em um insulto direto. Corroía não apenas seu passado, mas sua própria identidade. Quem era ele, se a parte mais definidora de sua vida pertencia, oficialmente, a outro? A humilhação deixou de ser silenciosa e se tornou um grito dentro de sua alma. Ele permaneceu imóvel, a postura ereta intacta, mas por dentro algo fundamental havia se quebrado. A pequena chama de esperança se extinguira, substituída pelo gelo da traição. Foi então que um movimento discreto chamou sua atenção. Um jovem assessor de terno cinza, que parecia nervoso, segurava uma prancheta e olhava repetidamente para uma folha avulsa, amassada.
Ele se aproximou do cerimonialista ao lado do palco, apontando para um nome na folha e depois para José Augusto sentado no fundo. O assessor parecia confuso, como se tivesse encontrado uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça. Por um momento, uma fagulha de possibilidade se acendeu. Talvez fosse um erro. Talvez seu nome estivesse ali perdido em uma anotação de rodapé. Ele observou, prendendo a respiração, enquanto o jovem tomava coragem e se dirigia ao general Bastos, que acabara de descer do púlpito. O assessor, um rapaz que não devia ter a idade de José Augusto quando foi para Suez, cochichou algo no ouvido do general, mostrando-lhe o papel. A reação de Bastos foi imediata e cortante. Ele não olhou para o papel. Seu olhar fuzilou o jovem, e seus lábios se moveram em uma repreensão silenciosa, mas brutal. Pela distância, José Augusto não podia ouvir as palavras, mas a linguagem corporal era universal. O desdém no rosto do general, o gesto rápido e irritado dispensando o assessor, a forma como ele virou as costas, encerrando o assunto. A mensagem era clara. Não me incomode com isso. Não atrapalhe meu evento. Aquele gesto era a assinatura final na certidão de seu esquecimento. O jovem assessor recuou, o rosto pálido e visivelmente intimidado. Ele dobrou o papel amassado, guardou-o no bolso e se misturou à equipe, derrotado. Naquele instante, a injustiça ganhou um rosto e um nome: General Bastos. Não era mais o sistema impessoal, a burocracia sem face. Era um homem, uma autoridade, que havia sido confrontada com uma possível falha, uma possível reparação, e escolhera ativamente a indiferença. Escolhera proteger o brilho de sua cerimônia em vez da honra de um soldado. Para José Augusto, aquilo foi a confirmação de que sua invisibilidade não era um acidente, mas um projeto. Uma decisão consciente de mantê-lo à margem, de tratá-lo como um detalhe insignificante. A dor agora se misturava a uma indignação fria e silenciosa. Ele não era um homem de confrontos. Sua vida inteira fora pautada pela obediência à hierarquia, pelo respeito à patente. Mas ali, sentado, ele sentiu pela primeira vez a vontade de se levantar, a vontade de caminhar até aquele general e perguntar por quê. O que em sua história, em sua pele, em sua patente de sargento, o tornava tão indigno de reconhecimento? O que dava a Bastos o direito de ser o juiz e o carrasco de sua memória? Ele conteve o impulso, a disciplina de uma vida inteira falando mais alto. Mas a semente da rebelião silenciosa estava plantada. A cerimônia havia mudado. Não era mais sobre honra, era sobre poder. O mistério agora pairava no ar, denso e desconfortável. Por que seu nome estava em uma lista separada? Quem a havia escrito? Aquele papel amassado no bolso do jovem assessor continha uma verdade que o general Bastos se recusava a ver. Aquele incidente detonador não apenas confirmou a injustiça, mas também plantou a primeira pista de que a história oficial tinha rachaduras. Havia uma narrativa subterrânea, uma verdade escondida que se recusava a ser completamente enterrada. A tensão no salão, antes sentida apenas por José Augusto, agora tinha uma segunda testemunha, o jovem assessor intimidado. E talvez alguém mais estivesse observando aquele pequeno drama de poder e exclusão se desenrolar. A cerimônia prosseguia, mas para José Augusto, o brilho dos lustres e o som das palmas haviam se tornado distantes, quase irreais. Ele agora observava tudo com a clareza cortante de quem foi ferido. Notava os fotógrafos, que se moviam como caçadores, circulando apenas em torno das altas patentes, seus flashes explodindo para capturar sorrisos e medalhas, ignorando completamente a última fileira. Via os garçons, com suas bandejas de prata, passando apressadamente por seu corredor, como se ali terminasse a área do evento. Cada pequeno gesto de exclusão era um grão de sal jogado na ferida aberta. Era uma coreografia de indiferença, perfeitamente executada para reforçar quem importava e quem era apenas parte do cenário. E ele era inequivocamente cenário. O general Bastos, sentindo-se o maestro daquele espetáculo de autocelebração, vez ou outra passava o olhar pela plateia. Seu olhar cruzou com o de José Augusto uma ou duas vezes, mas não havia reconhecimento. Havia, em vez disso,
uma microexpressão de aborrecimento, a mesma que se tem ao notar uma mancha na toalha ou um quadro torto na parede. A presença silenciosa e digna de José Augusto era uma dissonância na sinfonia perfeita do general, uma nota fora do tom que o incomodava sem que ele soubesse exatamente o porquê. Para Bastos, o velho soldado negro era um erro de protocolo, uma ponta solta que ele estava determinado a ignorar até que o evento terminasse e tudo voltasse à ordem. Essa tensão, invisível para a maioria, não passou despercebida por todos. Um jornalista mais velho, calejado por décadas cobrindo os jogos de poder de Brasília, notou o breve e tenso intercâmbio entre o jovem assessor e o general. O instinto, afiado por anos de profissão, disse-lhe que ali havia algo mais do que um simples erro de organização. Ele começou a observar José Augusto, o foco de toda a confusão. Anotou mentalmente os detalhes: o terno impecável, porém gasto, a postura de uma rigidez quase dolorosa, e, acima de tudo, um olhar que continha um oceano de histórias não contadas. O jornalista sentiu o cheiro de uma narrativa real, humana, em meio a tantos discursos vazios e homenagens ensaiadas. A cerimônia se arrastava com discursos cada vez mais longos e pomposos sobre o futuro das Forças Armadas. Para José Augusto, o futuro não importava, era o passado que sangrava. O evento se transformara em uma câmara de tortura silenciosa. Cada nome chamado, cada medalha entregue, era mais um lembrete de sua exclusão. Ele não desejava a glória dos outros, mas a indiferença doía fisicamente, como um membro fantasma. Sua bravura, sua história, parecia ter menos valor, menos peso. A mensagem implícita era clara. Sacrifícios como o seu, de homens como ele, eram descartáveis, úteis no campo de batalha, mas inconvenientes na hora de registrar a história e distribuir as honras. Ele sentia o peso do papel amarelado em seu bolso. A carta de seu amigo, o cabo Antunes, escrita semanas antes de ele morrer de malária no acampamento. Antunes, com sua caligrafia simples, descrevera em detalhes como o sargento Zé havia se tornado um gigante sob fogo, como ele voltara 3 vezes para buscar os feridos enquanto os outros estavam paralisados pelo medo. Se eu não sair daqui, mostre isso para alguém, dizia a carta. O que ele fez não pode morrer no deserto. Por décadas, José Augusto guardou aquela carta como uma relíquia sagrada. Hoje, ela parecia apenas um pedaço de papel inútil, o testemunho de uma promessa quebrada e de uma bravura que o mundo se recusava a reconhecer. A injustiça era tão palpável que ele podia senti-la na boca, um gosto amargo de ferrugem e areia. Não era apenas a sua história, era a história de tantos outros soldados rasos, cabos, sargentos, homens e mulheres, que eram a espinha dorsal do exército, mas cujos nomes nunca seriam gravados em placas de bronze. Eles eram os que sangravam, os que obedeciam, os que morriam em silêncio. E os generais, em seus palácios, colhiam os louros. Aquele evento, que deveria celebrar a coragem, era na verdade a celebração da hierarquia, uma reafirmação cruel de que, no final das contas, o que importava não era o que você fez, mas quem você era. E ele era apenas um sargento negro aposentado. A lembrança da promessa de seu comandante, o tenente Amaral, voltou com a força de uma assombração. Amaral, deitado em uma maca improvisada, o rosto pálido de dor, segurou a mão de José Augusto. "Sargento", ele sussurrou, a voz fraca, mas firme. "O que você fez hoje, o Brasil precisa saber. Eu mesmo vou garantir que receba a medalha de bravura. Você é um herói, José. Um herói." O tenente morreu 2 dias depois, vítima de uma infecção. José Augusto se apegou àquelas últimas palavras como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. E agora, naquele salão frio, ele sentia que estava traindo Amaral, deixando que sua última ordem, seu último desejo, se perdesse no vento da indiferença. O jovem assessor de terno cinza, em sua movimentação nervosa pelo salão, precisou passar pela fileira onde José Augusto estava sentado. Seus olhares se cruzaram por não mais que 1 segundo. Mas naquele brevíssimo instante, uma conversa inteira aconteceu. Os olhos do rapaz transmitiam um pedido de desculpas, uma confissão de impotência, o constrangimento de quem sabe que uma injustiça está sendo cometida
e não pode fazer nada. Em resposta, José Augusto deu um aceno quase imperceptível com a cabeça. Não era um aceno de perdão, mas de compreensão. Ele reconhecia no jovem a decência intimidada, uma pequena luz de humanidade em meio à arrogância do poder. Aquele olhar foi o único reconhecimento que recebeu o dia inteiro. Aquele pequeno gesto de cumplicidade silenciosa, no entanto, foi uma pista. A existência daquela lista amassada, a reação do general, o olhar do assessor, eram peças de um quebra-cabeça que começavam a se conectar, não para ele, mas para quem estivesse observando de fora. O jornalista atento anotou o episódio em seu bloco de notas. Assessor troca olhar com veterano ignorado. Há algo aqui. A tensão não estava mais contida apenas no peito de José Augusto. Ela começava a vazar, a criar pequenas ondulações na superfície lisa do evento. A história oficial estava começando a mostrar suas fissuras, e por elas a verdade teimava em respirar. Enquanto isso, na primeira fileira, o presidente da República, um homem conhecido por sua atenção aos detalhes e por uma certa aversão a protocolos engessados, observava a cena com um interesse crescente. Ele vira a abordagem do assessor, a reação desproporcional do general Bastos, e agora via o olhar trocado com o veterano no fundo do salão. Ele se inclinou para seu chefe de gabinete e sussurrou algo. Quem é aquele senhor na última fileira? O de terno escuro. O assessor presidencial pegou seu tablet, discretamente buscando informações. O presidente não desviava o olhar de José Augusto, sua expressão uma mistura de curiosidade e uma suspeita que começava a se formar. A postura de José Augusto o intrigava. Não era a postura de um convidado qualquer. Era a imobilidade de uma estátua, de um homem que esperava por algo com a paciência de quem já esperou a vida inteira. Havia uma dignidade em sua aparente insignificância que destoava do resto do ambiente. O presidente, que viera de uma origem humilde e conhecia o peso dos olhares de desprezo, sentiu uma conexão intuitiva com aquela figura silenciosa. Ele percebeu que a história mais importante daquela cerimônia talvez não estivesse acontecendo no palco, sob os holofotes, mas na penumbra da última fileira. A engrenagem do poder começava a girar em uma direção inesperada. O assessor do presidente finalmente encontrou uma informação. Sargento, reformado José Augusto. Convidado. Há uma anotação nos arquivos antigos, uma menção a uma recomendação para a medalha de honra em Suez, mas o processo foi arquivado por falta de provas conclusivas. O presidente absorveu a informação, o queixo contraído. Falta de provas, ele pensou. Sabia o que aquilo significava na linguagem da burocracia militar da época, especialmente quando se tratava de um soldado negro de baixa patente. A suspeita se transformou em certeza. Uma injustiça histórica estava se desenrolando ao vivo em um evento sob seu comando. O protocolo, a cerimônia, tudo perdeu a importância. Apenas o homem na última fileira importava agora. O general Bastos, alheio a tudo isso, caminhava de volta ao púlpito para suas considerações finais. Sua voz era um trovão de autoconfiança. Encerramos hoje uma cerimônia que reafirma o compromisso de nossa nação com seus heróis, um evento impecável que honra aqueles que tudo deram pelo Brasil. A ironia era tão espessa que José Augusto sentiu vontade de rir. Um riso amargo, silencioso. Impecável. Para ele o evento era uma farsa, uma celebração da mentira. A injustiça havia sido selada. Ele se preparou para o ato final de sua humilhação, levantar-se e desaparecer, exatamente como o sistema queria. Seus músculos começaram a se contrair para o movimento de se levantar. O fim. Era hora de voltar para sua casa, para suas ferramentas, para seu silêncio. Era hora de enterrar de vez o tenente Amaral, a promessa, a carta de Antunes e a última fagulha de esperança. Ele aceitara a derrota. O sistema era grande demais, poderoso demais. Sua verdade era pequena demais, silenciosa demais. Ele baixou a cabeça por um instante. O peso de 78 anos de vida, de serviço e de esquecimento caindo sobre seus ombros. O salão estava prestes a explodir em uma última salva de palmas, e ele se tornaria novamente apenas parte da multidão que se retira. O sentimento era de um vazio profundo. Ele viera por um fio de esperança
e saía com a certeza da indiferença. Sentia-se cansado, não fisicamente, mas uma exaustão de alma. Cansado de ser forte, de ser digno, de esperar por um reconhecimento que nunca viria. A cada passo que desse para fora daquele salão, seria um passo para longe de seu passado, de sua identidade como soldado. Ele seria apenas o seu Zé, o homem dos concertos. O sargento José Augusto, o herói esquecido de Suez, morreria ali, na última fileira daquele evento suntuoso e falso. A resignação era agora completa. Ele não notou que o presidente da República não estava aplaudindo. Não viu que, em vez de olhar para o general no palco, o líder da nação o encarava fixamente, com uma decisão se formando em seu rosto. Não percebeu que o silêncio que se seguiria não seria o de um evento que termina, mas o que precede uma tempestade. José Augusto estava imerso em sua própria derrota, fechado em seu mundo de memórias e injustiças. A escalada da tensão havia chegado ao seu ápice, ao ponto mais baixo para o protagonista, o momento em que toda a minha esperança parece perdida, preparando o terreno para a virada mais inesperada. O general Bastos sorriu, satisfeito, e disse: "Muito obrigado a todos." As palmas começaram a pipocar. Era o sinal. José Augusto colocou a mão no braço da cadeira, o corpo tenso para o esforço de se levantar e ir embora. Ele não queria mais ouvir, não queria mais ver. Queria apenas o ar de fora, a simplicidade de sua rua, o conforto de seu anonimato. Ele se tornara um especialista em desaparecer, e faria isso uma última vez. Mas o destino às vezes reserva para o último ato a cena mais importante, e o roteiro daquele dia ainda não havia terminado. O som das palmas foi abruptamente interrompido por um gesto, um único gesto que calou todo o salão. Não veio do palco nem da plateia, veio da cadeira de honra. O presidente da República estava se levantando. Mas ele não estava se levantando para ir embora. Ele estava se levantando com um propósito, e ele não estava olhando para o general Bastos. Ele estava olhando diretamente para o fundo do salão, para o homem que todos haviam ignorado, para o sargento José Augusto. O clímax estava prestes a começar. Se essa reviravolta iminente já mexeu com você, comente aqui qual injustiça mais te tocou até agora. E não saia daí, porque a verdadeira justiça está prestes a ser feita. O silêncio que caiu sobre o salão nobre foi absoluto e pesado. As palmas morreram no ar. As conversas se petrificaram. Todos os olhares, antes, voltados para o presunçoso general Bastos no palco, agora se fixavam na figura do presidente da República. Ele se levantara, mas seu corpo não se virou para a saída. Com uma calma que parecia amplificar a tensão, ele começou a caminhar. Seus sapatos caros mal faziam som no tapete vermelho, mas cada passo ecoava como uma martelada no silêncio do protocolo quebrado. Ele não olhava para os lados, para os rostos chocados de ministros e oficiais. Seus olhos tinham um único alvo, um destino no fundo, do salão na fileira dos esquecidos. José Augusto, que estava prestes a se levantar e ir embora, congelou. De início, pensou que era apenas a comitiva presidencial se preparando para partir. Mas o presidente vinha sozinho, e vinha em sua direção. O cérebro do velho sargento se recusou a processar a informação. Não podia ser. Era um engano. Talvez houvesse alguém importante sentado atrás dele. Ele ousou um olhar para trás. Não havia ninguém. Aquele homem, a figura mais poderosa da nação, estava cruzando o salão inteiro por ele. O coração de José Augusto, que ele pensava já não ser capaz de surpresas, começou a bater descontroladamente, uma mistura de pânico e uma descrença quase dolorosa. O presidente parou, bem em frente à cadeira de José Augusto. O mundo inteiro parecia ter parado com ele. Os fotógrafos, saindo do torpor, se acotovelavam, buscando o melhor ângulo para aquela cena impensável. O presidente ignorou o frenesi. Inclinou-se ligeiramente, não com condescendência, mas com respeito. Seu microfone de lapela ainda estava ligado, e sua voz calma e firme ressoou por todo o ambiente, cada sílaba carregada de autoridade. "General", disse ele, olhando por um instante para o palco, onde Bastos estava pálido como cera. "Acho que nos esquecemos do nosso herói mais importante." A frase caiu como uma bomba silenciosa, expondo a farsa da cerimônia para todos ouvirem. O
O general abriu a boca, mas nenhum som saiu. O presidente voltou sua atenção total para o homem sentado. Sargento José Augusto? Ele perguntou. E o nome, finalmente dito em voz alta naquele lugar, pareceu ter o peso de uma reparação histórica. José Augusto apenas conseguiu assentir, os olhos marejados, a garganta fechada por um nó de emoções que ele não sabia nomear. O presidente sorriu, um sorriso genuíno, e então fez a pergunta que mudaria tudo, a chave que abriria o cofre de uma memória enterrada. Sargento, o senhor me daria a honra de contar a este salão por que seus homens o apelidaram de Anjo de Suez. O apelido ecoou pelo mármore e pelo veludo. Anjo de Suez. O jornalista quase deixou a caneta cair, sua mente conectando as peças, o veterano ignorado, a briga do assessor, a intervenção do presidente. Era a história de uma vida. José Augusto ficou sem palavras. Então o próprio presidente continuou, a voz ganhando um tom de narrador de grandes feitos. Nos arquivos da presidência, escondidos sob pilhas de processos esquecidos, há um relato de um pelotão isolado, de um rádio mudo e de um sargento que se recusou a deixar seus homens para trás. Um homem que, sob fogo cerrado, fez 3 viagens para resgatar seus companheiros feridos. Enquanto o presidente falava, a verdade por tanto tempo suprimida preenchia o salão. Ele descreveu o ato de bravura não com a linguagem fria de um relatório militar, mas com a emoção de uma saga humana. Contou sobre a promessa do comandante ferido, o tenente Amaral, e de como seu testemunho se perdeu na burocracia insensível, convenientemente arquivado por falta de provas. A cada palavra, o rosto do general Bastos se contorcia em uma máscara de humilhação pública. Ele não era mais o anfitrião do evento. Era o vilão da história, exposto em sua mesquinhez e preconceito diante da mais alta autoridade do país e da imprensa nacional. A história estava contada, a injustiça estava exposta. Mas o presidente ainda não havia terminado. A verdadeira justiça, ele sabia, precisava de um gesto, um símbolo que fosse mais forte que qualquer palavra. Em um movimento que chocou a todos, ele levou a mão ao seu próprio peito. Com um gesto firme, ele desprendeu a mais alta comenda da nação que ele, como presidente, usava. A Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Não era uma medalha militar qualquer. Era o reconhecimento máximo da República a um cidadão. O salão prendeu a respiração coletivamente, antecipando o que viria a seguir. Ignorando todos os protocolos, o presidente da República se inclinou profundamente. Ele não pediu que José Augusto se levantasse. Ele foi até ele. Com um cuidado quase filial, pegou a lapela do terno surrado e prendeu ali a pesada e reluzente medalha. O contraste era avassalador. A joia mais importante do país, repousando sobre o tecido gasto, que representava uma vida de humildade e serviço silencioso. O gesto era uma mensagem poderosa. A verdadeira honra não estava nos uniformes de gala, mas no peito daquele homem esquecido. Pela primeira vez em 50 anos, José Augusto sentiu o peso de uma medalha. Então veio o clímax, o ato que seria a fotografia de capa de todos os jornais no dia seguinte. O presidente deu um passo para trás, endireitou o corpo, não como um político, mas como um soldado. Ele se postou em frente a José Augusto, olhou-o nos olhos e levou a mão direita à testa, executando uma continência militar perfeita, lenta, respeitosa, inabalável. Ele a manteve, por longos e significativos segundos. O comandante em chefe das Forças Armadas, prestando a mais alta homenagem a um sargento reformado. Naquele instante, a hierarquia de patentes foi desfeita e substituída pela hierarquia da coragem. O silêncio foi finalmente quebrado. Não por palmas, mas pelo som frenético e incessante dos cliques das câmeras, capturando o momento para a história. E por outro som quase inaudível, o de um soluço contido. José Augusto, o homem que enfrentou a morte sem piscar, que suportou décadas de esquecimento com uma dignidade de aço, não conseguiu mais segurar. Uma lágrima, depois outra, desceram por seu rosto marcado pelo tempo. Não eram lágrimas de tristeza ou de humilhação. Eram lágrimas de libertação. A justiça, tão esperada, tão desacreditada, finalmente chegara, e viera da forma mais inesperada e monumental possível.
O general Bastos, no palco, parecia ter envelhecido 10 anos. Sua carreira, seus contatos, sua arrogância, tudo se desfez diante daquele gesto simples e poderoso. Ele era uma ruína, um homem exposto em sua pequenez. Outros oficiais no salão, que antes olhavam com indiferença para José Augusto, agora o encaravam com uma mistura de vergonha e admiração. Eles testemunhavam não apenas a correção de um erro, mas a redefinição do que significava ser um herói. O poder não estava mais com quem tinha a patente mais alta, mas com quem tinha a história mais verdadeira. José Augusto levou a mão trêmula ao peito, tocando a medalha. Era pesada, real. Ele olhou para o presidente, que finalmente desfez a continência e lhe ofereceu um olhar de profundo respeito e cumplicidade. Naquele olhar, José Augusto entendeu tudo. Sua jornada não tinha sido em vão. Sua dor tinha encontrado um fim. O anjo de Suez não era mais um fantasma de um passado esquecido. Ele estava ali, presente, reconhecido, honrado. A virada de poder fora completa. O homem invisível havia se tornado o centro do universo e sua dignidade, sua arma mais silenciosa, havia vencido a batalha final. O som da ovação que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era a palma protocolar e educada de antes. Era um trovão, uma onda de emoção genuína que varreu o salão, nascida do choque, da vergonha e, finalmente, da admiração. O presidente, com a mão ainda no ombro de José Augusto, ajudou-o a se levantar. Pela primeira vez, o velho sargento ficou de pé diante daquelas pessoas, não como um intruso, mas como o centro moral daquele universo. Os flashes das câmeras, antes hostis, agora pareciam focos de luz buscando abençoar seu rosto. Ele não sorriu, apenas olhou para a multidão, os olhos ainda úmidos, e em seu semblante estava a história de uma nação inteira, com suas dores e suas possibilidades de redenção. Enquanto José Augusto era cercado pelo presidente e por assessores agora extremamente atenciosos, o general Bastos se esgueirou para fora do palco. Sua saída foi tão discreta quanto sua arrogância fora ruidosa. Ninguém tentou detê-lo. Sua humilhação era tão completa, tão pública, que qualquer palavra seria supérflua. Ele desapareceu pelas portas dos fundos, o arquiteto da cerimônia perfeita, tornando-se uma nota de rodapé vergonhosa em seu próprio evento. Sua carreira, construída sobre as bases rígidas da hierarquia e da aparência, desmoronou em um único gesto de verdadeira honra. Ele se tornou o símbolo de um sistema falho, um fantasma de um poder que se revelara oco diante da dignidade de um único homem. O jornalista que notara tudo desde o início finalmente conseguiu se aproximar. "Sargento, o que o senhor sente neste momento?" Ele perguntou a voz carregada de respeito. José Augusto olhou para ele, depois para a pesada medalha em seu peito e, por fim, para as suas próprias mãos calejadas. Ele não fez um discurso. Sua resposta foi tão simples e profunda quanto sua vida. "Sinto que o tenente Amaral pode finalmente descansar em paz", disse ele com a voz embargada. Naquela frase, ele não falou de si mesmo, mas de seu comandante, honrando a memória e a promessa que o guiaram. A justiça para ele não era sobre si, mas sobre a verdade e a lealdade a seus irmãos de farda. Nos dias que se seguiram, a história do Anjo de Suez explodiu em todo o país. As imagens do presidente prestando continência a José Augusto estamparam as primeiras páginas de todos os jornais. A nação, cansada de heróis artificiais, abraçou a história daquele homem simples e sua coragem esquecida. O Palácio do Planalto foi inundado com cartas e mensagens, parabenizando a atitude do presidente e exigindo que outras injustiças fossem reparadas. A história de José Augusto deixou de ser pessoal e se tornou um catalisador, forçando o país a olhar para os heróis que havia decidido esquecer nos porões empoeirados de sua própria história. As consequências para a estrutura de poder foram inevitáveis. O general Bastos foi discretamente transferido para uma função burocrática e sem expressão, um exílio silencioso que, na prática, significava o fim de sua carreira. Mais importante, o Ministério da Defesa, pressionado pela opinião pública e por uma ordem direta do presidente,
anunciou a criação de uma comissão especial. A tarefa era reabrir arquivos mortos, investigar processos arquivados e procurar por outros José Augustos, outros soldados cujas histórias de bravura foram engolidas pelo preconceito racial, pela indiferença burocrática ou pela arrogância da alta patente. A mudança, lenta e relutante, havia começado. José Augusto não deu mais entrevistas. Recusou convites para programas de televisão e outras homenagens. Para ele, a Pintussetis. Justiça já havia sido feita no momento daquela continência. Ele voltou para sua casa modesta, para sua rotina de silêncio e pequenas dignidades. A única mudança era a pesada medalha do Cruzeiro do Sul, que ele não guardou em uma caixa de veludo nem a expôs na parede. Ele a colocou sobre sua mesinha de cabeceira, ao lado de uma foto desbotada de seu pelotão em Suez, um grupo de rapazes jovens e assustados que ele chamava de meus meninos. A medalha não era um troféu, era uma companhia, um elo, final com seu passado. Ele não ganhou dinheiro nem poder, mas recuperou algo infinitamente mais valioso, a inteireza de sua própria alma, o peso que carregava nos ombros por quase 50 anos, o peso da promessa não cumprida, da honra manchada pelo esquecimento, simplesmente desapareceu. Ele podia agora sentar-se em sua cadeira de balanço na varanda, sentir o calor do sol da tarde em seu rosto e não sentir mais o gosto amargo da injustiça. Podia ouvir o som dos pássaros sem que a melancolia o assombrasse. A guerra interna havia finalmente acabado. Ele estava em paz. Em uma tarde de domingo, enquanto limpava suas ferramentas na garagem, um grupo de jovens cadetes do exército, por iniciativa própria, parou em frente à sua casa. Eles não disseram nada. Apenas se perfilaram na calçada e, em um silêncio carregado de significado, prestaram continência ao velho sargento. José Augusto, com as mãos sujas de graxa, parou o que estava fazendo e retribuiu o gesto, os olhos brilhando. Aquele reconhecimento, vindo da nova geração de soldados, talvez tenha sido para ele a honra final. A certeza de que sua história, agora resgatada, não seria mais esquecida. Ele não era mais um fantasma na última fileira. Não era mais um nome perdido em um arquivo. Era o sargento José Augusto, o anjo de Suez, um homem cuja dignidade silenciosa se provou mais forte que o poder e o preconceito. Sua história se tornou uma lição silenciosa ensinada nos quartéis e nas casas, que a verdadeira bravura muitas vezes não faz barulho e que a justiça, mesmo que demore uma vida inteira, vale a pena esperar. Ele havia completado sua última missão. Havia restaurado não apenas sua honra, mas um pedaço da honra de seu próprio país. Se esta jornada de justiça e honra tocou o seu coração, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal para que possamos continuar trazendo histórias como a de José Augusto. E agora, quero saber de você. Qual foi o sentimento mais forte que essa história despertou em seu peito? Compartilhe sua reflexão nos comentários e envie este vídeo para alguém que acredita no poder da dignidade.